Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar qual que é a primeira coisa que você precisa saber para o desenvolvimento do seu filho no transtorno do espectro autista. Minha filha está no transtorno do espectro autista desde 1 ano e 7 meses, só que a gente só foi descobrir o que era isso muito tempo depois, né? Pela nossa ignorância, falta de conhecimento a respeito de autismo, a gente demorou muito para escolher um método de desenvolvimento e o método que a gente escolheu foi o método de desenvolvimento do programa Sunrise. Quando eu comecei a aplicar o método Sunrise na minha filha Maria Tereza, ela não falava, não olhava para nós, ela chorava todas as noites por mais de 1 hora e a gente não tinha expectativa nenhuma de melhora. Né? Hoje ela dorme muitas horas seguidas, ela é capaz de responder com algumas palavras. Às vezes a gente pergunta, ela não responde, mas ela já é capaz de responder. Às vezes quando a gente pergunta, a gente está trabalhando nisso. E eu sempre dizia, principalmente, eu só quero que ela fale. E para responder a pergunta, eu vou ter que explicar quais são os princípios do método Sunrise. Mas como é que começou o método de desenvolvimento do Sunrise? Começou com um casal de pais chamado Barry Neil Kaufman e Samaya Kaufman em 1974, quando eles descobriram do diagnóstico do filho deles, Ron, e eles levaram as pessoas na época que tratavam autismo, disseram para ele, o melhor que você tem a fazer é colocar ele numa instituição, porque ele nunca vai se desenvolver, nunca vai falar, nunca vai fazer nada, nunca vai se relacionar. E os métodos que eles usavam, que eles descobriram, quem assistiu o filme Meu Filho, Meu Mundo, quem não assistiu, assista, que o filme é maravilhoso. O filme foi inspirado no livro escrito pelo Barry Neil Kaufman, que depois que virou um filme, muitas pessoas começaram a procurar o casal para... Eu quero, assim como vocês fizeram, eu quero aplicar isso que vocês fizeram no filme no meu filho. E daí eles criaram e fundaram um centro de tratamento de autismo. E quem está cuidando deles, desse centro de tratamento de autismo, quando eu fiz o curso, era o filho, o Ron, que era autista severo, que passava o dia inteiro girando prato que nem peão, ficava balançando os dedos na frente do rosto, que não tinha nenhum esboço de desenvolvimento, assim como estava minha filha, Maria Tereza. Ela tem um diagnóstico aberto de autismo nível 3, que ela não se comunicava verbalmente e ela tinha crises de agressividade, ela mordia a minha esposa muitas vezes, ela chorava por muito tempo. E deixa eu apresentar para vocês o Ron, como é que ele está hoje, que tem a dizer um pouquinho a respeito do Sunrise, que ele era o CEO quando eu fiz o curso. I get, as you can probably imagine, a lot of different kinds of questions about, well, what's it like to have this really different and unique past? And I got to tell you, it's a little strange, it's a little weird, it's a little different because, I came from this past where I wasn't even given a shot to speak, to go to school, to live my own life. And the only reason that actually I'm able to talk to you today is because my parents believed in me and they stuck by me. Nobody else stuck by me, and nobody else believed in me. And that is what made all the difference. And that is the incredible magic and dedication that you can bring to your child. And for me, it obviously resulted in my complete recovery from autism, which I am extraordinarily grateful for. But what I find even the most amazing part is that my parents worked with me, they gave me these opportunities. I then went on to live my life,
But now, as the CEO of the Autism Treatment Center of America, I get to work with this incredible team of people who are so dedicated, who love what they do, who love these kids, and love parents like you who work with them. And I get to help parents like you in the very same way that my parents helped me when I was autistic and when I was little. And for me, that just blows my circuits a little bit. It's so amazing. It is such an honor to me. And I would just want you to know, as you learn these techniques and as you utilize them and you break new ground with your child, that for me, it is just such an absolute pleasure and honor to be able to be a part of this journey with you. Então, essa foi a primeira pessoa que se chama do curso, primeiro programa Sunrise que foi feito na casa deles, que resultou nisso que vocês viram, né, do desenvolvimento do Ron. Mas então, falando primeiro como é que começou esse método, vocês já viram o Ron, que os pais aplicaram o método e tentando responder já a pergunta e sabendo que então, a minha história com o transtorno do espectro autismo e do Ron é que quando apareceu a Covid, eu e minha esposa, a gente estava numa sinuca de bico, porque a gente não podia levar a Maria Teresa para lugar nenhum, porque ela tinha sopro no coração e o médico tinha proibido a gente de pôr ela na escola, de colocar ela em situação que ela precisasse de medicação para que o coração dela fechasse o sopro da melhor maneira possível na infância. E qualquer remédio que fosse dar para gripe poderia acelerar o coração dela e ia dificultar a condição cardíaca dela. Então, quando veio a Covid, a gente ficou apavorado, né? Porque a gente não podia nem dar remédio para ela, quanto mais remédio para a Covid, né? Então, toda a ajuda que a gente contava, a gente teve que abrir mão. E a gente acabou procurando vários cursos, e num desses cursos achou um palestrante que falou do programa Sunrise, a gente foi atrás do programa Sunrise. A gente assistiu vários filmes, assistiu esse filme, assistiu o filme da Temple Grandin. E a gente optou por ser um método que ensina pais a ajudar os filhos a se desenvolverem. A gente escolheu esse método para aplicar com a nossa filha Maria Teresa. E a primeira coisa que você tem que saber que para que um filho se desenvolva, você primeiro precisa acreditar que ele é capaz de se desenvolver. Isso parece meio clichê, mas uma das coisas que eu vi, que eu testemunhei, infelizmente, é que quando você não acredita, você se dá o direito de atrapalhar porque você acha que não vai dar certo. E cientificamente agora falando, por que o princípio de acreditar é importante? Quem já ouviu a frase do Henry Ford, se você acha que pode, ou se você acha que você não pode, você está certo? Saiba que existe estudos científicos que comprovam que o cérebro é capaz de filtrar aquilo que você não acredita. Então, esse é o título de um artigo científico de um psicólogo chamado Simon Cassidy. Nesse artigo ele trata aquilo que em psicologia é chamado de resiliência e autoeficácia. O termo foi cunhado por Albert Bandura no livro Teoria Cognitiva, e ele trata de que alguém que acredita que consegue tem a possibilidade de eficácia maior do que alguém que não acredita. E acreditar que é capaz aumenta a sua probabilidade de eficácia ainda mais. Se você não acreditava no começo e passa a acreditar, a sua capacidade de realizar é muito maior. E como é que esse princípio ajudou a mim e a minha esposa
a lidar diariamente com a nossa filha no transtorno do espectro autista. Ela, quando estava muito agressiva, ela mordia a gente, principalmente minha esposa. Ela olhava, sorria, respirava fundo e pensava: é só uma fase, isso vai acabar logo. Ela é perfeitamente capaz de superar isso e vai dar tudo certo. E o melhor, deu certo. A gente começou a aplicar as técnicas que eu vou explicar no decorrer das aulas. Hoje não vou ficar técnica nenhuma. E hoje ela chora como uma criança normal, como nosso filho Miguel, por exemplo. Então eu vou falar agora do segundo princípio, que é o de receber amorosamente o seu filho do modo como ele é e sem julgamento. Esses princípios são do método Sunrise, que é o segundo princípio. Primeiro princípio, que receber seu filho amorosamente e sem julgamento faz com que o estresse que ele possa estar sentindo, faz com que a irritação que ele tenha por tentar comunicar alguma coisa e não conseguir diminua, e faça com que o estado físico dele, que é capaz de aprender, esteja melhor. Porque se ele estiver muito irritado, precisando de atenção em alguma outra coisa, ele não vai aprender. Tem um palestrante maravilhoso que eu gosto muito, que se chama Nick Vujicic, que ele nasceu sem braço e sem perna. Os pais dele sempre exigiam dele que ele tentasse tudo o que ele queria, que ele gostava, e sempre incentivavam o filho dele. E ele, desanimado, olhava: vocês são loucos, eu não tenho braço, eu não tenho perna, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E os pais dele sempre respondiam: você nunca vai saber se pode ou se não pode até você tentar. Então, o primeiro princípio, você tem que acreditar. O segundo princípio, tem um ator também, um ator português, também sem braço e sem perna, chamado Paulo Azevedo. O Paulo, quando nasceu, ninguém teve coragem de dizer para a mãe dele que ele tinha tido um filho que não tinha braço nem perna. Mas quando a mãe do Paulo olhou para ele, olhou para o rosto dele, ela olhou com um sorriso e falou assim: mas ele é tão lindo, ele é perfeito. Então, se você procurar na internet, você vai achar palestra de motivação do Paulo Azevedo, você vai achar o Nick falando da vida dele. Essa, na verdade, é a segunda gravação dessa aula. Na primeira gravação eu tive muitos problemas técnicos, então minha esposa e eu achamos melhor regravar essa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Nascimento, desculpa, não me apresentei. Às vezes eu esqueço que eu posso estar falando com gente que nunca me viu antes. Na primeira aula, na primeira versão dessa aula, eu passei os vídeos do Nick Vujicic e do Paulo. Mas eu recebi algumas críticas construtivas de que as legendas estavam ruins de entender, então eu achei por bem dessa vez não passar esses vídeos. Mas procurem na internet, se vocês me acharam que foi pela internet, vale a pena dar uma olhada nos vídeos deles. E uma das coisas que acontece muito na educação hoje, a gente está falando de desenvolvimento, educação, aprendizado, é que eu aprendi assim, né? Me ensinaram que na vida você tem que ralar muito, você tem que se esforçar, e quando você fizer se esforçar muito, você vai conseguir chegar a um objetivo futuro. O que acontece é que a gente coloca a nossa felicidade nesse objetivo futuro.
O que já descobriram hoje, tem estudos sobre isso, tem universidade agora que tem curso de ciência da felicidade, é que a felicidade nunca está no objetivo final. A felicidade está no desenvolvimento, em obter as realizações pequenas, das pequenas metas, e ficar feliz com aquilo que se tem e aquilo que se é. É ser grato. Então, quando você está feliz e satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você é, quando você recebe amorosamente seu filho, quando você presta, uma frase do Nick quando você presta atenção no que você não tem, você esquece daquilo que você tem. Em vez de fazer o que você pode fazer com aquilo que você tem, você fica perdendo tempo com aquilo que você não tem. Então, você agradecer as coisas que você já faz, que você já tem, e ficar feliz e satisfeito com aquilo, ao invés de te impedir de querer mais, é o contrário, você vai querer mais daquilo. E você tem que colocar isso na próxima meta que você tem. Que é bom que você tenha metas pequenas. Então, na sua próxima meta, você vai se satisfazer quando você realizar essa pequena meta. Porque quando você põe a sua felicidade condicional a uma meta futura, você pode não alcançar e você vai ficar frustrado. Ou você pode, pior, alcançar e achar que tudo aquilo que se abriu mão não valeu a pena por aquilo que você conseguiu conquistar. São duas causas de desânimo. E eu quero que vocês façam a seguinte coisa agora. Eu quero ser o primeiro, eu quero postar e fazer isso no comentário. Eu quero colocar alguma coisa que eu sou grato com relação ao meu filho no espectro autista. E quero colocar uma pequena meta futura que eu tenho para atingir. E se quiser colocar também qual o objetivo distante que você queira alcançar. Minha esposa sempre dizia, eu só quero que meu filho seja feliz. Era muito doloroso para minha esposa ver ela sofrendo, se mordendo, às vezes batendo a cabeça no chão. Ela sabia que ela estava sofrendo. Ela dizia, mas eu só queria que minha filha fosse feliz. E nesse método de desenvolvimento, nós lidamos com coisas que nossos filhos gostam, então é duplamente satisfatório. Então, eu vou... Bom, já que estão falando também de acreditar, então acho que agora é o momento certo também para dizer a seguinte coisa. No método ABA, não estou fazendo crítica nenhuma ao ABA, que assim como teve o Ron, eu já vi casos de crianças que aplicaram o método ABA e saíram do transtorno do espectro autista completamente. O ABRA significa análise de comportamento, Analysis of Behavior. Jesus, falhou a memória. O ABRA trata da alteração de um comportamento que é considerado inadequado. Então, o objetivo é eliminar um comportamento que se perceba ruim. O Sunrise, ele acredita que... Então, no ABA, eles tratam alguns comportamentos do transtorno do espectro autista como comportamentos indesejados. No Sunrise, eles acreditam que o autismo é uma dificuldade de relacionamento. Existem outras teorias científicas, existe, por exemplo, na dieta de APS, a doutora Natasha, que acredita que o transtorno do espectro autista é, na verdade, uma síndrome de intestino e cérebro. Então, como pai, como meu objetivo é que eu quero que ela se desenvolva o máximo possível, eu estou tratando com o Sunrise, o que a gente chama de... A gente acredita que o nosso corpo é como se fosse um computador. Ele tem a parte física, que é o hardware, e tem a parte
cognitiva, que é o software. Então a gente vai tratar bastante da parte de desenvolvimento cognitivo, como se tudo dependesse do desenvolvimento cognitivo. Então o Sunrise está aplicando como se o Sunrise fosse a única e a derradeira causa e motivo e solução para qualquer problema de desenvolvimento. Só que a gente está aplicando também a dieta GAPS da doutora Natasha, porque pode ser que seja alguma coisa física que esteja atrapalhando. Pode ser microbiota, pode ser intestino permeável. Tem vários estudos científicos sobre várias interferências que deram resultado de desenvolvimento, seja da vitamina D, seja da cálcio, seja da magnésio, seja da vitamina B9. Então tem muitas coisas que podem ser físicas. Então a gente é grato por muitas coisas que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada de desenvolvimento. E a gente vai colocar essas aulas por uma semana e a gente vai abrir uma comunidade para colocar muitos dos nossos vários estudos que a gente está fazendo, que Sunrise não é tudo que a gente estudou. Sunrise é uma parte importante, uma parte que ajudou muito no desenvolvimento, mas não é tudo que a gente acredita. Então a gente vai colocar na comunidade e vai disponibilizar todas as aulas, inclusive um PDF de metas de desenvolvimentos pequenos. Por exemplo, eu dizia antes que a única coisa que eu queria que ela falasse. Mas existem alguns metas pequenas, alguns passos pequenos para incentivar que ela faça e que a gente preste atenção no caminho, né? Por exemplo, ela produzia um som que lembra uma palavra. Por exemplo, ela dizia uco quando ela queria suco de maçã. Daí, o segundo passo é de fazer com que ela fale corretamente 5 palavras. Depois que ela fale 30 palavras. Depois que ela use verbos mais substantivos. Em vez de falar só uco, eu quero falar, você quer suco? Se tiver que ela fale quero suco. Depois de se comunicar com clareza parcial. Talvez só a gente entendesse que quando ela falava uco, ela estava pedindo para alguém dar suco para ela. Outro é de fazer com que ela se comunique com clareza, com que qualquer pessoa entenda. Então esse é o nosso próximo meta de desenvolvimento que a gente está buscando e que a gente quer que ela se comunique com clareza para que qualquer pessoa entenda. Outro passo é que ela se comunica não só quando ela quer, mas quando a gente peça para que ela se comunique. Quando ela quer que a gente abra a porta, a gente fala abrir. Porque a gente quer que ela diga aquilo que ela deseja. E agora o terceiro princípio de desenvolvimento que a gente vai comentar agora é de ver seu filho como um presente. Então, nem todo mundo teve a graça de ser pai. Nem todo mundo teve um presente de ter uma menina linda que eu tenho, que é a minha Maria Tereza. E o pai do Ron Kaufman, quando ele dá esse curso do transtorno do espectro autista lá no ATCA, que é o Centro de Tratamento de Autismo dos Estados Unidos, ele fala que toda vez que ele encontra alguém que tem um filho no transtorno do espectro autista, ele sorri, estende a mão, aperta entusiasticamente a mão da pessoa e fala, meus parabéns. As pessoas às vezes ficam surpresas, mas por quê? Porque você foi convidado a amar como você nunca sonhou que seria possível.
Então a dedicação que eles tiveram com o filho deles por 3 anos e meio, não foi um dia, não foi uma semana, foram 3 anos e meio, era todos os dias, e eram 8 horas por dia, e era 1 a 1. Então, a maior parte do tempo as crianças ficavam com o Barry Neil Kaufman. Pra quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando. Mas eles revezavam as atividades e o cuidado que elas tinham. Eles já tinham a Bryn Hogan, que era a filha mais velha. Eles já tinham uma outra menina, se não me falha a memória. E ele tinha trabalho e tinha o cuidado que eles tiveram de dedicação imensa. Então o esforço que ele teve que fazer de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de liberar a Samaria para cuidar do Ron, e ele cuidar do Ron também, foi um esforço muito grande, e foi por causa do amor muito grande que eles tinham. E é porque eles achavam que aquele ser maravilhoso era um presente. Então, ao invés de ficar pensando o que eu fiz de errado, a mãe do Ron ficava saboreando a felicidade com que o Ron ficava girando o prato. Tem também, como eu comentei, fiz na primeira aula que não deu tão certo quanto eu gostaria. Tem o vídeo da Stacy Kramer. Ela teve um diagnóstico de tumor no cérebro. Vou contar o final da história, mas quem quiser ver na palestra do TEDx, ela, ao invés de ver o tumor no cérebro dela como uma coisa ruim, ela apresenta, e ela só apresenta aqui, o tumor no cérebro no final da apresentação, como aquilo que me ajudou a rever tantas pessoas que eu não via há muito tempo, algo que ajudou a juntar minha família de novo, algo que fez com que eu me sentisse muito realizado por tudo aquilo que eu já tinha feito. Então, todas as coisas boas que a gente não vê quando a coisa ruim acontece, a gente tem que levar em consideração. Não estou dizendo que ter nosso filho tenha sido uma coisa ruim, mas de mudar nossa perspectiva para receber todas as coisas que parecem ser ruins como um presente, para a gente poder se alegrar com aquilo que a gente tem. Porque senão a gente acaba não percebendo uma coisa que é muito importante para as nossas vidas, que é a gente achar que a gente está lidando como eu gosto dessa comparação. Tem na teoria de jogos 2 tipos de jogos: o jogo finito e o jogo infinito. O primeiro tipo de jogo, ele tem número de participantes conhecidos, as regras são fixas, ele tem um tempo de duração limitado e quem joga concorda com as regras. Então, por exemplo, futebol, 11 jogadores de cada lado, joga com 2 tempos de 45 minutos, quem fizer mais gol ganha. Quando acaba o tempo, a partida encerra. No jogo infinito, você tem jogadores conhecidos e desconhecidos. As regras podem mudar e o objetivo do jogo é fazer com que o jogo continue e nunca acabe. O jogo tem uma característica interessante. Ele pode acabar quando um dos jogadores sai do jogo por acabar seu interesse ou acabar o recurso. Por exemplo, Guerra Fria. Ninguém queria que a guerra começasse. Por exemplo, fazia uma corrida de desenvolvimento bélico para que ele estivesse mais preparado para, em caso de guerra, a gente ganhasse a guerra. A Guerra Fria acabou quando a União Soviética ficou sem recurso financeiro para continuar com a corrida armamentícia.
Então, a gente entende que desenvolvimento, principalmente dos nossos filhos, no transtorno do espectro autista, não só no espectro autista, mas meus filhos também em geral, ele é um jogo infinito. A educação existia antes dos meus filhos nascerem, ela nunca vai acabar, quiçá, e existem métodos de estudo que surgiram e que foram deixados de lado. Tem alguns pontos que são bem, que já foram levantados durante a história, que principalmente para desenvolvimento de linguagem. Isso é um estudo que foi feito por um psicólogo. Ele levanta esses 4 pontos. Você vai desenvolver sua linguagem se você tiver atenção, se você tiver memória, se aquilo que você estiver aprendendo tiver relevância e se você entender, se tiver significado aquilo que você está aprendendo. Então, quando a gente vai tentar fazer com que nossos filhos se desenvolvam, e também pode ser que por uma falta de algum nutriente a memória não esteja funcionando corretamente, ou falta de nutriente faz com que o cérebro esteja procurando comida ao invés de prestar atenção no que você está tentando ensinar. Pode ser que a dificuldade de desenvolvimento, de interação, esteja num lugar que a gente não sabe onde está. Então é por isso que a gente tem estudado bastante a respeito de tudo aquilo que faz com que a gente se desenvolva e a gente aprenda e que a gente se relacione. Existe um outro aspecto que eu vou falar, que o jogo é importante. Por quê? Porque se a gente entende que o jogo é infinito, então a gente tem que pensar em presente, passado e futuro. Então eu tinha levantado antes que se a gente põe nossa felicidade no futuro e a gente não realiza, o que acontece? Então vamos lá, passado, presente, futuro. Quando a gente tenta alguma coisa, não dá certo, o que acontece com a gente? A gente fica, com relação ao nosso passado, a gente fica amargurado. Com relação ao nosso presente, que a gente não quer mais errar, a gente fica ansioso. E com relação ao futuro, a gente fica depressivo. Então, é muito importante o primeiro princípio do Sunrise, se a gente pensar em jogo infinito e pensar que o desenvolvimento nunca vai acabar, é que a gente tem que acreditar no futuro dos nossos filhos. Tem que acreditar que eles serão capazes. Se a gente for receber nosso filho amorosamente como presente, a gente fica alegre e satisfeito com o presente que a gente recebeu no presente. E se a gente fez alguma coisa que a gente não está satisfeito com alguma coisa que aconteceu, com o que o nosso filho fez, e a gente consegue ver como, em relação ao passado, nosso filho está fazendo o melhor que ele pode, e que eu fiz para o meu filho o melhor que eu podia, eu mudo o enquadramento com o qual eu estou vendo o meu passado. E se eu tomo para mim que eu não posso julgar, que
o único julgamento que eu tenho que fazer, ele é perfeito do jeito que é, ele faz o melhor que ele pode. Com relação ao passado, ao invés de a gente ficar amargurado, nós ficamos agradecidos. Isso muda tudo. Isso faz com que a gente se motive a ensinar, isso faz com que a gente ajude a se desenvolver. Então, recapitulando, 3 primeiros princípios. Primeiro, receber seu filho como presente. Segundo, aceitar amorosamente sem julgamento. E terceiro, acreditar que ele é infinitamente capaz de desenvolvimento. Porque a gente tem muitos conceitos pré-concebidos sobre nossa vida, só que esses princípios, eles ajudaram a mim e a minha filha Maria Teresa a se desenvolver. Eles ajudaram a acabar com as crises de choro que ela tinha de mais de uma hora. E elas foram capazes de fazer com que eu realizasse o sonho de que ela começasse a me chamar de pai. Eu ouvi ela chamar papai de novo. E minha filha dizer para minha mãe, para minha mãe também, mas para minha esposa, no dia que ela estava dizendo que ela amava muito a minha filha, e ela disse que amo. Ela queria dizer que eu amo você, minha mamãe. Isso traz tanta alegria, traz tanta fé que ela pode continuar esse desenvolvimento, que ela pode ultrapassar todos os limites. Só que eu sei que esse progresso é lento, é doloroso, e às vezes a gente erra, às vezes a gente cai. E a gente tem que ter a fé que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. A gente tem que ter a paz e a tranquilidade no nosso coração para fazer o que é necessário e o que é melhor. Tem um autor que eu gosto muito, espero que ninguém me entenda mal, que não venha nenhum hater me dizer que eu estou dizendo o que eu não quero dizer, mas a frase do Chesterton é: amar significa amar o que é difícil de ser amado, de contrário não seria virtude alguma. Perdoar significa perdoar o que é imperdoável, do contrário não seria virtude alguma. Fé significa crer no inacreditável, de contrário não seria virtude alguma. Esperar significa esperar enquanto já não há esperança, de contrário não seria virtude alguma. Os pais do Ron Kaufman tiveram essa coragem de acreditar naquilo que ninguém acreditava. E o filho dele se desenvolveu de maneira que ninguém acreditava. Então o que eu quero é aquilo que eu sempre repito para minha esposa, que quanto melhor, melhor, quanto pior, pior. Se a gente é capaz de fazer alguma coisa que melhore em algum pequeno aspecto a nossa vida, nosso relacionamento de pai, nosso relacionamento de marido e mulher, isso melhora tantas coisas que a gente nem imaginava que estavam atrapalhando. Isso faz diferença em tantos aspectos diferentes que a gente nem sonha. E o contrário também é o mesmo. Quando a gente faz alguma coisa, como marido e mulher, faz alguma coisa contra o outro, isso piora tudo em tantos aspectos, em tantos lugares. Então agora nós vamos para as técnicas, só que na próxima aula, né? A gente já falou bastante hoje. Quem não assistiu o filme Meu Filho, Meu Mundo, assista. E semana que vem, na verdade a aula eu vou gravar hoje, que eu estava regravando a aula que eu dei, e vou dar a aula 2 daqui a pouquinho, que eu vou ensinar as técnicas do... Eu vou começar a introduzir as técnicas, mas a primeira coisa que eu vou falar é do ABC. Vou falar de uma primeira técnica só, mas se alguém não assistiu o filme Meu Filho, Meu Mundo, assista. Se alguém tiver a oportunidade de assistir o filme da Temple Grandin, assista também, que foram inspirações que nos deram esperança quando a gente não tinha nenhuma. Eu não posso dizer que eu não, como o Chester, que eu vou ter a virtude de ter esperança, de acreditar o que é inacreditável, porque eu já vi
Então eu espero que vocês acreditem nos filhos de vocês, que vocês tenham esperança no futuro deles e que, respondendo a pergunta, vocês sabem o que precisa para que vocês desenvolvam o filho de vocês no transtorno do espectro autista. Que é principalmente que vocês acreditem e apostem no desenvolvimento deles. Mas se isso não é uma resposta satisfatória, se você quer uma coisa mais técnica, você tem que saber que aquilo que eles estudam, que eles aprendem, tem que ter significado para eles, tem que ter algum motivo pelo qual eles prestem atenção. Tem que ter entendimento daquilo, então eles têm que reter na memória deles aquilo que eles aprenderam. Uma coisa muito interessante que aconteceu com a minha esposa, com a minha filha, é que ela dava umas mordiscadinhas na mão dela quando ela estava com fome. Então ela sempre repetia: filha, não morda a mão da mãe. Você tem que falar: eu tô com fome, eu quero comida. E falar umas 4 ou 5 frases. Daí um dia, a Maria Teresa falou todas as frases que ela fazia exatamente como ela fazia, como ela dizia. Não da mesma hora, que ela sempre dizia, mas ela tinha retido na memória dela todas as frases que ela dizia quando ela dizia: não morda minha mão, porque eu quero que você peça comida, dizendo: eu quero comida, mamãe me dá comida, eu quero papazinho, eu quero papá, eu quero comida. Então a memória dela estava funcionando. O processamento estava funcionando. A saída da linguagem não estava funcionando direito. Mas ela estava prestando atenção. A memória dela estava ativa. Aquilo que ela estava aprendendo tinha relevância e tinha significado. Ela entendeu aquilo tudo. Então, acredite que ela está entendendo tudo que você está dizendo. Porque teve um caso aqui no Brasil, não muito tempo, de um sujeito no transtorno do espectro autista que sabia ler, entendia tudo que a mãe estava dizendo, e eles conseguiram escrever um livro quando ela entendeu isso. Ele sabia as palavras, sabia usar as palavras, sabia ler, mas ele não teve a habilidade de saída, de output. E quando a mãe conseguiu fazer com que ele fizesse com que aquilo que ele estava dizendo saísse, saiu um livro. Então, eu gostaria de deixar um forte abraço para o Rodrigo, que me incentivou a começar essas aulas. E se ele não assistir essa aula, que pelo jeito ele assistiu a primeira, não tem problema, ele também me incentivou a continuar isso que ele está fazendo. E quando a gente souber mais sobre a comunidade, como é que vai funcionar, eu vou dizer isso mais enfaticamente quando tiver tudo pronto. Então, abraço a todos vocês que assistiram e não deixe de escrever lá nos comentários aqui que vocês sonham, quais são as metas que vocês têm para os filhos de vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima.